Câmara Total de volta, continue participando no 97829-3776. E quem está em pauta agora é o vereador Campos Filho, meu companheiro de profissão, jornalista e ex-locutor de rádio. Está no 5º mandato consecutivo no Legislativo. Foi presidente da Casa no biênio 2013 e 2014. Atualmente é o 2º secretário da mesa da Câmara. Campos Filho, muito obrigado, viu, por ter aceito o convite para participar aqui do Em Pauta dentro do Câmara Total e como tem sido participar das reuniões extraordinárias de forma remota, virtual. Um abraço a você, meu amigo, um abraço aos telespectadores da TV Câmara, um abraço aos internautas. Nós estamos cumprindo a quarentena e estamos trabalhando de maneira virtual. Aliás, eu quero dizer, nesse momento, eu queria aproveitar para dizer do nosso presidente, né, que preside a nossa mesa diretora, o doutor Marcos Bernardelli, que tem feito um trabalho exemplar nessas transmissões. A gente que é jornalista, você que também está no ramo, você sabe das dificuldades que nós encontramos, especialmente nesses momentos. Então, o presidente tem demonstrado nesses dias uma habilidade muito interessante e muito correta ao fazer essas reuniões pela internet, né, virtualmente falando, mas tem tido um resultado altamente positivo, creio. Todas as áreas passam por essa dificuldade, né? E como todas as outras, nós também vamos contornando aqui na TV Câmara Campinas. As discussões, votações das reuniões extraordinárias, só fazendo um parêntese, todas as quintas-feiras, a partir das 9 horas da manhã agora, você acompanha aqui na TV Câmara Campinas. E teve até audiência pública, né? Elas estão sendo realizadas de forma remota. Você acha que isso tem surtido efeito? Vocês estão conseguindo discutir as matérias? Eu tenho me surpreendido, confesso a você, com a participação popular através da televisão. Nós temos tido boa participação popular, porque a gente está acostumado a fazer, né, e é uma maneira excepcional devido a essa pandemia, agora pela internet, virtualmente. Mas a gente imaginava que não fosse ter uma participação da população, mas nós vimos que está tendo uma participação muito boa. Tanto é que, conforme você disse, além das reuniões que nós fazemos às quintas-feiras pela manhã, nós temos também o trabalho que vai acontecendo normalmente, são as reuniões com os vereadores, das comissões, decidindo. Então, o trabalho não parou. E o que é mais importante, ou tão importante quanto isso, é a participação virtual que nós estamos tendo dos telespectadores que estão interessados na cidade de Campinas e nos dão essa audiência respeitável em nossa cidade. E aqui no Câmara Total, você que está nos assistindo também tem essa possibilidade de participar através do 97829-3776, é o nosso WhatsApp. Você pode mandar a sua mensagem que a gente fala aqui no programa. Vereador, na semana passada nós fizemos aqui no programa uma homenagem ao Benito Juarez, maestro, ex-regente da Sinfônica de Campinas, fundador do Coral da USP, também fundou o Departamento de Música e o Coral da Unicamp e que nos deixou aos 86 anos. E existe até a possibilidade do Teatro do Centro de Convivência de Campinas ganhar o nome do Benito. Como é que o senhor vê essa homenagem? Como surgiu a ideia? Propusemos isso diante de tudo aquilo que Benito representa, não só para a cidade de Campinas, mas para o nosso estado de São Paulo, para todo o Brasil. Benito Juarez, durante 25 anos, regeu a Orquestra Sinfônica de Campinas. Uma pessoa altamente competente, de muita sensibilidade, e ele se vai, como você disse, aos 86 anos. Então, nós fizemos uma propositura, né, na Câmara Municipal de Campinas, em sintonia com muitas pessoas que nos procuraram, para que nós fizéssemos alguma coisa efetiva de homenageá-lo. Então, nós temos lá no Centro de Convivência Cultural a Imprensa Fluminense. Ali chama-se Imprensa Fluminense. Nós não estamos mexendo neste nome, que ele é imexível, na verdade. O que nós estamos propondo é que o teatro interno do Centro de Convivência Cultural, onde Benito se apresentou nesses 25 anos de maestro Benito Juarez. Eu vejo que é uma gratidão
da cidade de Campinas aquele que tanto fez, né, para a cultura de nossa cidade. E seria uma homenagem muito importante e bonita, né? Porque é um nome importante, né, vereador? Durante 25 anos, essa contribuição tem a sua origem também, tem uma formação na USP, tem uma formação na Unicamp também. Então é um reconhecimento que o senhor está dando pelo serviço prestado aqui na cidade. Eu vejo assim, exatamente assim. Eu trago comigo o pensamento seguinte: são pessoas que têm a cara de Campinas. Você falou em Campinas, você já se recorda de algumas faces, alguns rostos que marcam Campinas. E Benito Juarez é uma dessas pessoas que tem a cara de Campinas. E volto a dizer, é uma gratidão que nós temos, né? Eu convivi algum tempo com ele na época da Globo, lá pelos anos 80, nas coberturas que nós fazíamos pela televisão, das apresentações que ele tinha. Então, ele me é muito caro, tanto ele como toda a família. E eu me senti assim, não digo na obrigação, mas ter essa iniciativa, e eu digo, não só minha, né, mas do Poder Legislativo, em união com o Poder Executivo, juntamente com a população de Campinas, uma homenagem singela, simples, humilde, mas de todo o coração, que é dar o nome do teatro interno do Centro de Convivência, Teatro Benito Juarez. Nós vamos continuar acompanhando, então, essa homenagem que será feita ao Benito. Vereador, nós estamos no meio de uma pandemia, não temos vacina, não temos nenhum remédio comprovado cientificamente que funcione, mais de 100 mil pessoas morreram no país, mais de 3 milhões de casos e claro que isso impacta economicamente em todos os setores. Como é que o senhor enxerga o nosso futuro? Eu vejo que nós teremos, neste ano que vai entrar, principalmente, uma dificuldade muito grande e aqueles que assumirem os cargos de gestores terão que lidar com essa dificuldade, que é a necessidade do povo brasileiro, especialmente a necessidade física do povo de Campinas. Nós estamos num momento, como você disse, desta pandemia, em que muitos empregos foram perdidos e nós não temos a menor dúvida, eu pelo menos não tenho. A preocupação é resgatar esses empregos para que nós tenhamos a geração de emprego e renda para essas pessoas. Agora, a pandemia ainda não acabou, nós temos essa dificuldade de relacionamento, tanto é que nós estamos falando aqui pela internet, virtualmente. Então, o que é que nós estamos nesse momento? A gente percebe que não só a TV Câmara, né, mas todas as emissoras de televisão, as pessoas apelando, né, de maneira, nossa, não utilizem a máscara, não deixem de utilizar a máscara, distanciamento social, utilização de álcool gel, é uma nova maneira de vida. Só que nós, latinos, nós não temos ainda esse hábito, estamos começando agora a adquirir esse hábito. Mas hoje eu digo sempre o seguinte, trata-se de uma questão de preservar a própria vida. Hoje em dia, nós temos que preservar a vida. E eu estava discutindo esses dias com os amigos, dizendo, poxa vida, como é a vida, né? Sim. No ano passado, em dezembro, no Natal, na passagem de ano, nós desejamos sucesso, saúde, dinheiro, emprego, um monte de coisa. Quem diria que hoje, né, em agosto, nós estaríamos lutando para sobreviver? Quer dizer, esse é o grande mistério da vida. Então, cabe a nós preservar a vida utilizando a máscara, o distanciamento social e a utilização do álcool gel. E é uma questão de sobrevivência mesmo, né? A gente sempre fala aqui no Câmara Total sobre essas determinações da Organização Mundial da Saúde que nós precisamos fazer. E é o que o senhor disse, né? Nós não temos essa cultura, né? O latino é o abraço, é encostar a mão, é mexer com o outro. E isso, pelo menos momentaneamente, a gente tem que deixar um pouquinho de lado, né? Então, e a mudança de hábito é uma das coisas mais difíceis que tem. Você percebe, nos supermercados as pessoas estavam acostumadas a ir no fim de semana, aquilo cheio, lotado, pessoas se espremendo ali, quer dizer, hoje não, hoje tem que se aprender a tomar distância, se puder ir no meio de semana, né? Quer dizer, como nós dissemos, é um hábito que tem que ser mudado, e a mudança de hábito uma das coisas mais terríveis, porque, principalmente para nós, né, que somos latinos, estamos acostumados a um abraço, um aperto de mão,
3 beijos no rosto para se despedir e tal. Então, tudo isso, a princípio, nós estamos deixando de lado para preservar a vida, porque nós queremos nos ver no Natal e viver um ano novo de muita saúde e muita paz. Exatamente, saúde em primeiro lugar. Vereador, na sua resposta anterior, o senhor falou sobre a preocupação com essa pandemia em diversos setores. E falando da parte financeira, só este ano a Câmara de Campinas ela contribuiu para a Prefeitura com 14 milhões de reais para fortalecer, por exemplo, o cartão do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, para diminuir o impacto do coronavírus aqui em Campinas, enfim. Eu lembro que na sua gestão, no final do ano de 2014, o senhor devolveu ao Executivo mais de 18 milhões de reais. Somada com 2013, 48 milhões de reais, um valor recorde na histórica relação de mais de 200 anos das duas instituições, do Executivo e do Legislativo. Esta é uma prática que ajuda e que também fortalece o município. Não há dúvida nenhuma, você colocou bem. Eu vejo que, mesmo a gente vivendo em tempo de pandemia, em tempo da demonização do campo da política, nós temos iniciativas que devem ser faladas. E uma delas é essa aí que você acabou de dizer. Eu me recordo que quando cheguei à presidência do Poder Legislativo, lá pelos anos de 2012, nós promovemos um concurso público. Nós fizemos uma grande reforma administrativa, né? Inclusive, eu, como jornalista, não é para me colocar numa posição, não, mas nós tivemos a iniciativa de fundar a TV Câmara, que é fundamental para a democracia, e hoje a TV Câmara é esse sucesso aí. E nós fizemos a devolução de quase 50 milhões de reais. Por que eu digo isso com esse entusiasmo? É porque depois dessa iniciativa, muitas cidades do interior de São Paulo também seguiram esta mesma caminhada. Ou seja, devolvendo dinheiro para o Executivo para que fosse empregado em obras sociais, em projetos sociais. Depois de mim, veio o nosso deputado estadual hoje, Rafa Zimbaldi, que também teve uma ação maravilhosa e também fez a sua devolução de milhões de reais, né, por 2 mandatos, e agora o atual presidente, Dr. Marcos Bernardelli, também fazendo essa devolução. Primeiro, não fazemos nada mais, nada menos do que a nossa obrigação, que é zelar pelo dinheiro que não é nosso. O dinheiro é público. Mas nós temos que reafirmar que a Câmara Municipal ela sai numa posição de vanguarda, mostrando que é possível você administrar, ter uma administração enxuta e poder devolver esses recursos para que possam ser implementados de maneira social, como esse último agora do nosso presidente, Dr. Marcos Bernardelli, que foi, inclusive, enviado para que as pessoas tivessem essa alimentação do programa Nutrir. Eu acho isso fundamental. E, para não ser muito longo nessa resposta, eu digo o seguinte: nós não podemos mais administrar sem pensar naquelas pessoas que mais necessitam. E, principalmente agora, nessa pandemia que mostra esse fosso impressionante entre as pessoas que têm e as pessoas que não têm. Nós temos que ser agentes, principalmente agindo em prol daqueles mais humildes, daqueles mais necessitados. Essa é uma responsabilidade que vocês parlamentares também têm, né? Além de fiscalizar o executivo, caso o município precise, pode contar com a Câmara também de forma financeira, já que é um recurso de direito ao legislativo, né? Esse dinheiro é do legislativo, mas ele pode fornecer ao município caso precise. Exatamente, mas não era, por exemplo, comum, né? Não era comum. Então, nós entendemos que isso depende de cada pessoa. Nós fizemos uma opção de fazer uma administração enxuta para que nós pudéssemos fazer, então, ter essa iniciativa de devolver esses recursos ao Executivo Municipal. Ô Campos, como é que é a relação do Executivo com o Legislativo, ainda mais em uma época de pandemia? Olha, eu creio que, na verdade, hoje nós temos mais do que nunca de mostrar unidade na diversidade. Nós somos diferentes, ou seja, nós temos as nossas diferenças, legislativo e executivo, mas temos também as nossas afinidades. E as afinidades, elas são sempre, com certeza, maiores do que a diferença. E, principalmente agora, nós trabalhando unidos, principalmente
para enfrentar esse problema do Covid-19, do coronavírus. Então, esse relacionamento, existe o posicionamento dos vereadores de base, independentes, como é o meu caso, de oposição. Mas tudo isso ele tem que desembocar numa unidade, deixando um pouco de lado, às vezes, as diferenças, repito, e assumindo as nossas afinidades em benefício da população. Vereador, para a gente poder encerrar, nós estamos no meio de uma pandemia e é um ano eleitoral também. O que o senhor espera para esse segundo semestre? Eu vejo que pela primeira vez na história, primeiro que nós não imaginávamos que a nossa geração, a minha, a sua, a nossa geração, fosse passar por uma pandemia. Eu sempre recebia pessoas que iam no gabinete, antigamente, e falavam da febre amarela em Campinas, lá pelos anos de 1917. A gente via as pessoas morrendo, pessoas perdendo a vida com a febre amarela. Mas não imaginaríamos isso. A chamada hoje. Gripe espanhola. Exatamente. Agora, hoje, nós temos que enfrentar tudo isso, está todo mundo sem saber para onde ir. Então, pegou todo mundo de surpresa. Agora, eu vejo que, para resolver, nós não podemos ficar isolados. É o governo contra a federação, é o município contra o governo. Eu vejo que isso nós temos que ter essas diferenças, volto a repetir, mas trabalhar para que a população tenha mais qualidade de vida, principalmente agora, que nós já batemos as 100 mil pessoas que faleceram. Cabe a nós, poder público, digo, vereadores, deputados, senadores, governadores, serem unidos para trabalhar pela população. Vereador, muito obrigado por ter participado aqui do Em Pauta dentro do Câmara Total e até uma próxima oportunidade. Ok, um grande abraço a vocês, mais uma vez, parabéns a você, parabéns à TV Câmara, à TV Legislativa e que Deus continue nos abençoando. Um abraço. Nós é que agradecemos. Campos Filho no Em Pauta, aqui no Câmara Total. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, porque na volta ainda tem muitos assuntos, então não saia daí.